Saudações, saudações. Podville, quinta temporada. E hoje um episódio especial. Até porque domingo a gente tem o maior evento esportivo do mundo, Super Bowl. E aproveitando esse tema, nossos convidados hoje são mestres, são referências no assunto aqui em Joinville. Estou aqui com o Fernando Boing e com o Marcelo Roberto da Silveira, proprietário dessa bola de futebol americano. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Ivan? Eu tô ótimo. Tô quase tendo um ataque cardíaco por esse Super Bowl. É? Feliz, porque eu vou torcer muito pro Seahawks, né? Obviamente. Tu gosta do Seattle? Não, eu odeio o Patriots. Então, isso basta. Né? Qualquer time contra o Patriots. Ô Marcelo, fala um pouquinho do Patriots. Acho que o Fernando não conhece a história do Patriots. Conheço muito bem. Começou com uma roubalheira contra o meu time. Como é que eu não vou conhecer? Bom dia, né? Bom dia a todos aí. É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês e é sempre bom falar de futebol americano. E principalmente falar quando o Patriots está de novo no Super Bowl. Melhor ainda, né? Sim. Sempre importante. Todo mundo acha que a gente é modinha, mas a modinha que veio e continua vindo, né? E aí depois de 40 anos de miséria, começaram a ganhar alguma coisa. Pois é. É ótimo. Quem tem mais Super Bowl? O Fabiano não consegue. O Fernando Os não Steelers. consegue. O Fernando não consegue nem falar o time que ele torce. Ele só criticou o Patriots até agora. Tu torce pra quem, Fernando? Até pro pessoal saber Eu torço. qual é a cidade do teu time, porque nem a cidade tem, né? Como não tem? Não conhece Las Vegas? Agora é Las Vegas. Né? Agora Las é Vegas tem time de futebol americano? Tem time de futebol americano, exatamente. O Raiders tem não era de o Oakland? estádio mais moderno. O Raiders foi de Oakland, ganhou em Los Angeles títulos e agora está em Las Vegas, rumo a novamente a ascensão do Raiders. Só sim, pra sim. tirar uma Tricampeão dúvida, da NFL. Vocês ganharam 6 vezes, a gente ganhou 3, tá tudo Eu só certo. queria tirar uma dúvida, mas Raiders não é uma marca de roupa? É muito famosa, Pois é. vende muito. Eu só conheço o Raiders A do por essa Patriots parte. não vende, esse é o problema. Então tá, né? O uniforme Eu tô com uma mais camisa, bonito o da cara tá NFL com é o do boné. Raiders. Acompanhem, vocês estão vendo aí, vão procurar Las Vegas Raiders. Uniforme clássico, sempre igual, sem frescura, o mais bonito da NFL. Preto e prata. Básico. Bom, Sempre pessoal, é que nem no nosso A futebol. gente é amigo, tá? É que nem no soccer, nem no nosso futebol. Sempre tem as pessoas lá que. Tem o torcedor lá do Botafogo. O Fernando, ele é tipo o torcedor do Bangu. Eu ia dizer que é quase um palmeirense, né? Não, porque tem eu sou mundial, flamenguista. mas- É. Palmeirense é bom também, porque era da Parmalat, é da Crefisa, tu não sabe, não tem identidade, é Tá, verdade. que patrocínio nunca muda de time de futebol, né? Entendi. Querem me zoar, mas aqui tem conteúdo. Não é assim, não vai ser fácil. Pessoal. O problema é falta de título mesmo. Falta não, eu tenho 3. Mas 3 é só anos do teu time tem nenhum, inclusive. Vamos lembrar disso, tá? Tá, mas as coisas acontecem, né? Acontecem. Uns vão pra baixo Calma, e continuam calma. lá embaixo. Primeiro outros ganhem sobem, né? esse pra ser... Esse é um fato muito bom desse Super Bowl. O Patriots, depois de um limbo aí, da saída do Brady, não conseguiu mais chegar. Vocês De sabem quantos disso. anos é esse limbo? Não sei. Ele existe. 4, 5 anos. E o limbo do Raiders? É muito maior, mas eu não tô Muito disputando. maior? Mas eu estou falando do Super Bowl, vocês estão falando do Raiders. Eu sei que é bom falar do Raiders. É igual quem não torce Não, pro tu não Flamengo pode falar de um Flamengo. limbo. Um limbo de 3, 4 anos no futebol americano, o que é isso, Eu estou homem? dando um fato. Depois Estavam de uma no era. limbo, jogando muito mal. Admitam que estavam jogando muito mal. A antes dessa transição, um período de temporada. transição. Ótimo, esse é o limbo. Esse período de transição é o limbo. O maior ou menor é um limbo, entendeu? Tem o limbinho e tem o limbão. Aí cada um no seu limbo, né? Cada um na sua sofrimento. Mas o fato é do Super Bowl, não é do Raiders. Tudo que eu falo sobre o Super Bowl, e o Raiders? É o torcedor do Palmeiras falando do Flamengo, mais ou menos isso. Mas o que acontece? É um fato sobre o Patriots. Está voltando, tem 6 títulos junto com os Steelers. Se vencer esse Super Bowl, vai ser o heptacampeonato único, o único time que vai ter 7 títulos. E um fato muito interessante é que vai ser o Super Bowl de número 60. E no Super Bowl de número 50, esses mesmos times jogaram. E num fatídico passe que deveria ser uma corrida com Marshall Lynch, o Seattle perdeu o título numa interceptação dentro da end zone pro Ótima Patriots. história, hein? Ótima história. Ótima história. Então, o enredo do Super Bowl é uma tentativa de vingança do Seahawks de ganhar, Seattle Seahawks, e a tentativa do Patriots de voltar para essa hegemonia de campeão, porque ninguém lembra do segundo, ninguém lembra. Nós temos alguns vices, né? O Raiders, sim. mas quem lembra do vice, né? O Buffalo Bills
4 anos seguidos na década de 90, 90. foi ao Super Bowl, não ganhou nenhum título. Ele não é campeão, não é um time campeão. Então a gente lembra dos vencedores. Então é um fato importante é que o Seahawks tem um título, né, de Super Bowl, o Patriots tem 6, muito mais, tem mais tradição, mas nessa história do Super Bowl tem essa tentativa de revanche do Seahawks e a tentativa do Patriots de realmente fechar esse período de hegemonia que começou lá em 2001 para ser o único time com 7 títulos. Então é bastante história envolvida nessa disputa aí. Aquela chamada do Seahawks naquela lá, não tem como entender ela, né? Não. Não tem como entender. Aquele passe não tem como... E acho que era a segunda descida, não era nem a terceira. Segunda descida. Poderia ter dado mais uma corrida, pelo menos, né? Forçou desnecessariamente um passe. A mentalidade do coach sempre é complicada, né? Eu já fui técnico, não sei se o Marcelo assumiu a parte técnica do Gladys em algum momento. Já fui técnico em futebol americano, no Gladiators, no Bárbaros do Vale, em Blumenau, enfim. Tu tenta surpreender, né? Era esperado que fosse uma corrida. Então, não, vamos surpreender. Mas muito mal realizada a jogada, né? Você não pode soltar o passe. Se você vê que o cara tá em cobertura, o quarterback não pode soltar o passe ou faz um overthrow, né? Que é passar por cima do cara para não ser falta, né? Ele precisa jogar na direção de um jogador elegível para passe. Então, passa por cima dele para dizer que errou o passe e ninguém pega a bola. Mas aquilo foi uma aberração. Esses dias eu vi um comentarista falando tentando entender o porquê da chamada. 30 segundos para acabar o jogo. Porque a ideia era essa tentativa, ela é tão surpreendente, tão inesperada. E daí tem uma junção de situações. Surpreendeu até a torcida. Tem a chamada, que foi esquisita, tem o quarterback que soltou a bola num lugar onde não deveria ter soltado, devia ter... Marcação tá muito... O Russell Wilson tava no auge, né? Tava voando, né? É isso que eu ia finalizar com isso, né? Que era o Marshall Lynch dentro de campo, pronto para fazer uma corrida. Beast Mode. 3 situações que não foram feitas, realizadas e que resultaram em uma jogada. Graças a Deus. Para lembrar o público, o Lynch era o corredor top da liga naquela época. Ele carregava nas suas corridas 3, 4 marcador pendurado nele. Ao natural. Então era para ter corrido aquela bola. A tentativa de surpresa surpreendeu a torcida do Patriots, que já estava ali, acho que com a lágrima pronta para cair, né? Eu acho que ele estaria muito motivado para fazer uma corrida atropelando qualquer um. Sim, imagina, né? E eles tinham uma linha ofensiva muito boa, né? Porque o pessoal fala, o corredor é muito bom, o corredor é muito bom. Pode ser o melhor corredor do mundo. Ashton Jeanty, melhor corredor da NCAA, draftado pelos Raiders, jogando atrás de uma linha ruim. Ainda assim produziu mais de 1.000 e tantas jardas no ano. Porque ele é o Ashton Jeanty, porque ele também consegue quebrar tackles. A linha é horrível. Então, se você não tem uma primeira linha AOL, né, a primeira linha ofensiva, que proteja bem o quarterback ou abra bem os espaços para o running back correr, o jogo fica muito mais difícil. Então, nesse intuito, eles tinham uma linha ótima. E esse vai ser um jogo que as trincheiras serão decisivas. Bastante. Sempre, né? Todo jogo de futebol americano, as trincheiras são decisivas. É mais decisivo, né? Mas eu acredito que o Darnold tem ido tão bem no Seahawks porque a linha deles, a proteção dele tá muito boa. Eu acho até que a linha tá muito semelhante à linha da época desse fatídico dia, que era uma linha que protegia muito bem o Wilson e, cara, tanto que ele saiu do Seahawks e acabou, porque não tinha mais os times que ele foi, não tinha uma linha tão constante. Sim, claro, não teve, acho que foi pro Steelers, não, Denver Broncos, depois Steelers e nunca mais repetiu os números dele. A linha não era mais tão consistente e ele tinha essa segurança da linha do Seahawks para fazer. Mas também ali já conta a idade, porque um dos trunfos dele era o que o Mahomes também faz, que é fugir da agressividade da defesa, né? Sair do pocket não bem, tenho né? passe, vou correr e vou conseguir um first down, ou vou fazer um touchdown. E isso ele já não tinha mais para oferecer quando ele chegou no Broncos, toda essa agilidade, toda essa habilidade, e aí começou a pesar. E aí conta também o conjunto do time. A gente sabe que esporte coletivo, você pode falar o que quiser, mas se não tiver um conjunto bem afinado... Mas o futebol americano dos esportes coletivos, eu acho que ele é o mais coletivo de todos. Com certeza. É impressionante cada pecinha no xadrez, cada movimento, é impressionante. Cara, E é um dos motivos... Quem não entende, né, do esporte, ali no começo parece, mas depois que tu começa... E assim, eu não sou expert e não estudo, não tenho o conhecimento, por exemplo, que vocês dois têm. Mas entendendo um pouco da
da dinâmica de tudo que acontece ali é incrível, cara. É incrível, é incrível. Uma coisa que eu sempre falo pra quem me pergunta, mas é um esporte muito difícil de entender. Isso, cara, quando tu começa a entender o esporte, tu não larga mais, porque todo dia tu aprende uma coisa diferente, todo dia tem uma situação diferente que tá acontecendo que, caraca, olha como é que dá pra fazer isso, o que que aconteceu, como é que foi que aconteceu isso, tu já vai tentar descobrir, e isso vai te fazendo ficar apaixonado pelo esporte. Sim. Porque ele é muito... Ele varia demais, assim, em questão de segundos, mudou tudo. Não, dinâmica dentro de um jogo, dentro de um tempo, dentro de uma temporada. Tem equipes que os 6, 7 primeiros jogos perde uma e perde 5 e ganha uma e depois ainda consegue uma vaga Deslancha. e tem gente que sai com 5 vitórias e não chega depois. Cara, o coletivo muda tanto dentro E tem as regras de classificação, né? Você sai, o primeiro de cada divisão são AFC e NFC, 2 divisões grandes, e cada divisão dessa é subdividida em 4. Norte, Sul, Leste e Oeste. Sim. Então, o primeiro de cada divisão, independente Dos do números. número de vitórias, vai ser classificado. Sim. E aí tem, depois do primeiro de cada divisão, os melhores ranqueados. Então, às vezes, você vai ter uma divisão que vai ter 3 times jogando playoffs. Já aconteceu. Já. É raro, mas já Sim. aconteceu. Mas vai ter divisão que é tão fraca que um time com uma campanha, às vezes, 8-8 vai chegar lá. Entende? Então, isso é relativo ao ano, né? A gente tava Sim. brincando aí no começo sobre Raiders, Patriots e tal. É uma brincadeira sadia que a gente faz em qualquer esporte, né? De zoar o time do adversário. Mas no futebol americano a gente vê isso muito, né? Essa ascensão e queda dos times, esse vai e vem, e é baseado nas decisões que são tomadas pelo general manager, pelo owner do time, o dono, o gerente geral do time, para fazer as contratações da comissão técnica. Você vai ver que equipes que mantêm comissões técnicas por mais tempo normalmente têm mais sucesso, ou que fazem uma troca estratégica. Por exemplo, o Seahawks trocou de técnico há pouco tempo. O técnico do Seahawks, que foi campeão lá, que também foi o técnico que fez não foi ele que fez a chamada de jogada, né? Foi o coordenador ofensivo dele. Mas que estava no Seahawks, foi pro Raiders, não conseguiu produzir no Raiders. O elenco era outro, o tempo era outro. Ele já não é um dos técnicos mais antigos em idade da liga, né? E o substituto dele entrou lá e mudou totalmente a franquia. Trouxe o Darnold, mandou o Geno Smith, foi pro Raiders, não conseguiram entrar em acordo para honra dos torcedores do Seahawks. E aí trouxeram o Sam Darnold, que ninguém acreditava nele, e esse cara fez ele começar a jogar. Esse cara, a comissão técnica dele começar a jogar bem, atrás de uma linha, com um bom elenco, trouxeram jogadores bons para fazer parte desse grupo e estão no Super Bowl. Então você não... Se tu dissesse ano passado, o Seahawks vai chegar no Super Bowl do ano que vem, tu ia dizer, para. Mas acho que a gente pode falar a mesma coisa do Patriots. Sim. Cara, eu A mesma acredito coisa. que acho que a nossa maré tava pior que a do Seahawks, cara. É esse exemplo que eu queria dar. Não é uma contratação que todo mundo disputa agora, vai mudar. Não. Não, todo mundo queria o Vrabel. Todo mundo queria. Sim, o Raiders queria. mas Ele ficou num ano sabático, tirando férias, e depois voltou. Não era o nível Patriots que se falava, né? Sim. Do tio Bill. Ele ganhou 54 jogos em 99 jogos pelo Titans. O Tennessee Titans, né? Ele foi técnico do Titans antes de ir pro Patriots. Então, o Tennessee Titans, vamos dizer, numa média geral, tava com uma campanha 50%. Mas isso pro futebol americano não serve. Não. Então, Eu vi uma adiós. Eu vi uma entrevista do Paulo Antunes essa Ainda semana. bem, né, Marcelo? Ainda bem. Me fugiu o nome do jogador. Ele foi draftado 5 temporadas. Ele estava no Jacksonville Jaguars, né? Me fugiu. Ele é da defesa lá. Me fugiu o nome dele. Bom, e o Paulo Antunes perguntou para ele, cara, o que mudou, né? Ele foi escolha de primeira rodada. Qual é a diferença de jogar no Jaguars e jogar no Patriots? Cara, ele falou, eu entro aqui nessa estrutura, tá? Esses anéis, tá? Essas fotos, tá? Cultura, né? A cultura de... Então, isso influencia, cara. Influencia, né? Num jogador, num sistema, em tudo, né? Então, é tanto detalhe, mas a camisa também conta, né? Sim. Então eu acredito que... E já faço... Eu não sou muito da aposta em sites, sabe? Mas ultimamente eu tenho ganho muita aposta, sabe, Marcelo? Qualquer torcedor do Seahawks, Raiders, qualquer desses times aí que acha que não vai dar New England, entra no meu Insta aí, a gente conversa no privado e troca uma ideia. É impossível o New England não ser campeão
e ser o maior time da NFL. Tá bom? Fica a minha proposta, quem achar que dá. Como a fé Inclusive é bonita, você né? A fé tá- não é só religião. Isso é fé, gente. É uma fé com uma história por trás, né, cara? Que faz com que você Tá certo, história é entenda bonita. o que pode acontecer. Né? Isso é uma coisa importante do futebol americano, para quem não acompanha entender. No futebol americano a gente respeita muito história. Então não vamos dar um exemplo, Green Bay Packers. Cara, é um time histórico na liga. O nome do troféu é Lombardi Trophy, em homenagem a Vince Treinador. Lombardi, que ganhou os 2 primeiros Super Bowls da era moderna, treinador do Green Bay Packers, um dos times mais antigos que existem no futebol americano lá nos Estados E Unidos. a que história nunca, da criação, a história da cidade. que nunca isso- saiu de Green Bay, que o time, o dono do time são os Moradores, cidadãos né? da cidade que pagam lá para manter o time lá. A cidade é horrível em termos dos outros grandes polos de futebol Estrutura, americano. né? Em estrutura, é Ah, pequena. de esportes, não tem nada, né? Nada, mas tem o Green Bay Packers, começou lá e mantém-se a tradição, e isso é história e é cultura. E é respeitado, é um time muito respeitado lá. E tava bem, até jogou no Brasil em 24, né? Abriu essa São bola, Paulo São Paulo Game. Veio de lá. Abriu contra o Eagles. Eagles. E o Eagles foi campeão naquele ano. Ah, Só título que do esse Philadelphia. ano, graças a Deus, isso já não virou uma regra, né? Porque o time que ganhou aqui, que eu odeio também, que é o Chargers, que é da minha divisão, Sim. da AFC West. Gosto dos caras. Tu gosta do quarterback deles, que é bonitinho, loirinho, tô ligado. Era. Um cara. É esse perfil que tu gosta. Eu gosto desse tipo de Gosto, cara. gosto. Não, mas brincadeiras à parte, sim, lá se preserva muito a história dos times e todo mundo gosta muito de manter isso, essa tradição, essa cultura. Quem é torcedor do Raiders jamais vai deixar de ser, porque tá numa fase ruim, tanto lá quanto cá, né? Você vai aprendendo a gostar do que o time pode te oferecer na fase ruim, que é a história, a magia, enfim, coisas que não são palpáveis. Não é título. A gente são os caras que transmitem futebol americano pra nós, né? São as nossas. Então, o Kurt lá com o Chicago Bears, cara. O Paulo Antunes com o Miami Dolphins. sofrimento, O né? sofrimento dos caras. O próprio Everaldo, acho que é torcedor do Green Bay, também tá há um tempo, sei, né? O Aaron Rodgers, eu acho que foi o último título do... Foi, né? Então também tá há um tempo, sei. Cara, só que a história desses... O campeão lá é importante, é óbvio, né? O esporte americano, como em todo esporte. Mas o carinho, vamos lá. O time tá muito mal, assim. O estádio tá lotado, cara. Tá. A vibração das pessoas, o pré-jogo, é muito mais que só o jogo, o futebol americano, assim. Na verdade, que eu digo hoje é que lá nos Estados Unidos o jogo é uma consequência do evento. O Exatamente. que roda é o evento em si, tudo que acontece ao redor do jogo. Exatamente. Que se acaba num jogo, né? Que é muito legal de assistir, muito bom de ver, mas o que acontece ao redor no estádio O jogo é às absurdo. 6 da tarde lá. Lá existe o Tailgate Party. Tailgate. É a festa do portão, vamos dizer assim. Então o pessoal chega no estacionamento, monta suas tendas, churrasqueira e fica o dia inteiro ali até chegar o jogo. Tem aquele filme lá confraternizando do Bradley Cooper com a Jennifer Lawrence, que eles são torcedores do Philadelphia Eagles. Sim, sim. Que eles arrumam uma briga antes do... Isso é bem comum também. Né? Até a menina ganhou o Oscar lá de melhor atriz. Cara, aquilo ali... Isso é uma questão americana, né? Em relação... Eu tava comentando com vocês antes. John Elway, quarterback lá do Denver Broncos. A história dele, da família, com Denver, com a cidade, cara. Sabe, as pessoas... Denver não era nada até o John Elway vir pra cá, sabe? Então é uma loucura, cara, é uma loucura. A história do Brady com Boston, né? E tantas outras histórias que tem, né? Em relação a... Atletas que ficaram muito tempo numa franquia fazem uma história absurda dentro da cidade, né? É isso aí. Mudam toda uma cidade. O que aconteceu, por exemplo, vocês brincaram aí no começo que o Raiders não tem cidade. Por exemplo, Oakland, o que aconteceu? O time foi fundado lá, depois foi para Los Angeles por uma questão estratégica e voltou para Oakland e saiu novamente.
Mas o que aconteceu em Oakland? Oakland perdeu o A's do beisebol, Oakland perdeu o Raiders no futebol americano e Oakland perdeu o Golden State Warriors no basquete. Times campeões, todos os três. Sim. A cidade não queria mais, a prefeitura não queria mais. Foi uma E decisão... Oakland está em decadência. Oakland, a gente comentou antes também sobre o que está acontecendo em San Fran, do outro lado da Bahia, em São Francisco. Oakland está pior, vamos dizer assim. Já era um lugar mais violento, né? E isso vem um pouco da história do Raiders, né? Da violência, o Black Hole, que era o buraco negro atrás ninguém podia entrar lá, só a torcida do Raiders, nem polícia entrava. Isso era uma verdade lá no passado. Hoje não é mais, né? Sim. Não tem mais essa identidade. Mas era uma marca, né? Era uma marca. Eu comecei a torcer vendo isso, né? A torcida do Raiders até hoje é uma das que mais é caricata, né? Tem fantasia. Sempre é alguma coisa terrível, né? Um gorila, é uma caveira. Mas os caras vão assim pro estádio há anos. São caras que hoje estão com, sei lá, 60, 70 anos. Quando eu comecei a acompanhar lá em 95, 96... eles já estavam lá no estádio fazendo isso, né? E são as mesmas pessoas. Então, esse tipo de cultura que vai se... E aí o Raiders precisava sair, o estádio era um estádio da prefeitura, era um estádio antigo que dividia, vocês devem lembrar que tinha alguns jogos de futebol americano que tinha terra no meio do campo. Por quê? Porque era a temporada do beisebol e do futebol americano era concomitante, e aí eles tinham que dividir o estádio, era um estádio para os dois times. Sim. Então isso é mais um motivo. Então os times acabam saindo por outras questões, não é porque perdeu a identidade com o lugar. Se você perguntar para os torcedores mais antigos, que começaram a torcer lá atrás, a mítica de Los Angeles e de Oakland é muito maior. Mas vai ter que... Quando mudou para Los Angeles, todo mundo falou mesmo, mas Los Angeles é Oakland. E aí foi campeão em Los Angeles. Então... A nossa expectativa hoje nós temos uma infraestrutura das melhores. O Bill Belichick ainda com o Patriots, ainda técnico do Patriots, foi fazer aquele amistoso de pré-temporada, que eles ficam uma semana treinando juntos e fazem um jogo que se arrebentam lá. Tipo os camp lá. Isso, esse camp. Ele foi lá, ele deu uma entrevista. Eu tô surpreso, para mim é a melhor estrutura. Então hoje o Raiders tem o caminho certo para virar uma franquia grande de novo. Daqui a pouco. Então não adianta você ficar pegado com a identidade da cidade. É o time que vai atrás, né? O nome que vem na frente é uma coisa, lá é Raiders. Se o Raiders está em Las Vegas, eu vou torcer pro Raiders de Las Vegas. Se for para Oakland, se for para Minneapolis, se for pra onde for, eu vou ser Raiders, né? Então a identidade é com o time. Tu é torcedor do Patriots, não no New England, né? Exatamente. Então... o time ele quer estrutura, ele quer estar no melhor lugar para trazer a melhor estrutura pro atleta para que ele possa ser. Exatamente. Buscar títulos. E isso não foge do futebol amador, né? Aqui no nosso futebol americano amador, no FABR, como a gente fala, é a mesma coisa, né? Você tem atleta despontando lá que fisicamente, para alguma posição, ele é muito bom num time no interior do Pará, que seja, em qualquer local, o mais distante possível. E ele vai ver um atrativo para vir jogar em algum time mais estruturado no Sudeste, no Sul, porque é um time que tem mais estrutura e que ele entende que ele pode chegar na seleção brasileira, que ele tem mais respaldo, né? Então, a gente falou bastante de Super Bowl, até a gente inverteu, né? Mas a gente foi entrando no assunto foi e natural. vai indo. Cara, Joinville Gladiators. Que história é essa? Como é que começou? Quem, né, que gosta do futebol americano já não ouviu falar? Vamos falar um pouquinho dessa paixão aqui nossa, aqui do nosso esporte em Joinville. Joinville Gladiators aí, qual é a história de vocês com essa franquia? A minha história é de fundação. O Marcelo chega em 2014, né? Continuidade, é isso aí. Como atleta em 2014 e a minha é de fundação. Eu fazia parte... O futebol americano em Joinville começou com o Joinville Panzers. Eu entrei no Panzers em 99. A história do time diz que ele foi fundado em 91, salvo engano. Quem fundou ele foi o Edenilson José Prantz, o Dennis Prantz, conhecido no futebol americano como Dennis Prantz. Hoje ele é técnico do Timbó Rex, que chegou na semifinal do Nacional do ano passado. Perdeu para o Curitiba Crocodiles, que acabou sendo campeão na semifinal, perdeu para eles. Então, assim, a história do futebol americano começa no Joinville Panzers, e em 2008 houve, na final do Catarinense, o Panzers ganhou 3 títulos, eu tive nesses 3 títulos pelo Panzers, e em 2008 o pessoal não queria, a gestão era totalmente... 3 títulos catarinenses. 3 títulos catarinenses. Não existia campeonato nacional. Então, 2006, 7 e 8... existia o Campeonato Catarinense. Foi o primeiro Campeonato Catarinense. Eu também fui fundador, organizador, presidente da Federação Catarinense de Futebol Americano. E aí a gente
replicou o modelo, foi um sucesso o modelo aqui, replicou o modelo, documentação e tudo para os outros estados, ajudou outros estados a montar suas ligas também. Então, com esse movimento, o futebol americano foi crescendo e o Gladiators em 2008, 12 de outubro de 2008, data de fundação, foi fundado numa reunião na casa de um dos fundadores, lá no condomínio, lá no salão de festas, entendendo que a galera só ia parar de jogar. Não vou mais jogar, não vou mais jogar. Não, vamos continuar. Os que tinham entrado naquele ano, começado a jogar aquele ano, disseram, vocês já jogaram bastante, mas ajuda a gente tá começando, fica com a gente. Então a ideia foi essa, fundar o Gladiators. Era para ser só uma brincadeira, veio muita gente, pessoal que já tinha parado antes, Sim. voltou, né, para jogar no Gladiators. E a gente trouxe gente também de Jaraguá do Sul, que veio jogar no time aqui, de outras, de Corupá, de Brusque. Era atrativo, né? E aí o Gladiators ganhou 2010, 11, 12... Não, 9, 10 e 11. O catarinense. Então, 6 anos de títulos catarinenses para Joinville consecutivos. E foi fundador, o Gladiators também foi fundador da primeira competição nacional de futebol americano. Foi um dos times fundadores. Também fiz parte do grupo gestor, da direção lá, que era o torneio touchdown, do falecido André José Adler, que narrava de Bristol os jogos para o Brasil em português, na ESPN. Sim. Ele veio aqui na final em 2008, ele estava morando já na Europa, consegui um contato com ele para ele vir, a gente tinha bastante contato, ele fundou, quem é muito antigo como eu, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, então a gente conversava em grupos de e-mail, no Yahoo Mail, lembra dos grupos de e-mail? Yahoo Mail. Lá existia a lista Red Zone, e a lista Red Zone era o Adler que comandava, e ele divulgava ela nos jogos da NFL que ele transmitia. Então tu tinha gente e isso ali foi aproximando essas pessoas que tocavam futebol americano no Brasil. E aí, em 2008, foi feita uma reunião, no primeiro jogo amistoso do Brown Spiders com o Curitiba Crocodiles em Curitiba, vieram os gestores da CBFA, a Confederação Brasileira de Futebol Americano. Na época era outra sigla, mas mudou agora para a CBFA. A FAB, era a FAB. E vieram para cá junto com os times que iam fundar o torneio touchdown, que o Adler deu o nome. Ele era para ser, vamos dizer, um membro do comitê, que ia dar opinião, etc e tal. Mas o campeonato era dos times. Os times organizavam e tinham que se bancar. E aí, já no ano seguinte, foi fundada a Liga Brasileira de Futebol Americano. O Gladiators fez parte também dessa fundação, oficializando. 2009. Para ter um CNPJ, né, e começar a rodar. Foram os mesmos times fundadores, com mais times novos. E aí, nisso, o Adler fundou o Torneio Touchdown, registrou a marca e tal. Então, teve Torneio Touchdown e Liga Brasileira de Futebol Americano, 2 campeonatos brasileiros. Então, já tinha times para jogar 2 campeonatos. Corinthians, tinha time Flamengo, teve time Fluminense Imperadores antes, depois virou Flamengo Imperadores. Botafogo de Ribeirão Preto, enfim, o Coritiba, que é o Coritiba Crocodile, sempre foi o time ali, o Coxa, né? Então, hoje tem vários times de futebol. Muitas equipes de futebol americano ligadas a equipes de futebol. Exatamente. E aí o Gladiators teve esse momento, né? Eu fui primeiro técnico. Hoje, até tem um fato interessante, quem acompanha hoje a ESPN, fica um abraço aqui pro Davis. O Davis Chiodini, ele é de Jaraguá do Sul. No primeiro ano do Gladiator, ele veio junto com os atletas de lá para auxiliar na parte técnica. Eu era o técnico principal, ele era meu coordenador ofensivo e o Romenito o coordenador defensivo. Então ele foi meu coordenador ofensivo. E no ano seguinte, eu queria sair da parte técnica para poder só jogar. Eu era atleta e treinador. E aí eu, conversando com a direção do time, eu disse, olha, na minha opinião, o Davis é quem tem mais conhecimento aqui e deve assumir. Eu quero sair da função, o Davis deve assumir como head coach, como técnico principal. E foi a experiência dele, a primeira experiência. E depois que ele saiu do Gladiators, ele foi pro Corupá Búfalos e foi campeão lá com o Corupá Búfalos. Então, assim, e depois, hoje ele está na ESPN, né? Continuou falando sobre o futebol americano na internet e chegou até a ESPN, enfim, e está fazendo um excelente trabalho lá. Então o Gladiators tem também essa história. A história do Davis tem a ver com o começo dele no Gladiators e a carreira que ele fez no futebol americano até chegar na ESPN e tá lá. Então o começo do Davis, o Davis agora, né, que dá, né? Tá bonitão lá, tá todo pimpão. Ele aprendeu com a turma aqui do Fernando, a largada. Não é que ele... Tu era chefe dele? Não, ele melhorou. Ele
fala isso. Obviamente que ele teve um aprendizado. Claro, Mas natural. Uhum. hoje, quem não quiser aprender, hoje, quando eu falo hoje, parece que é recente, né? Mas desde o advento da internet, mesmo com ela discada e ruim, Sim. quem não quisesse aprender futebol americano é porque não queria. Você tinha como estudar, tinha A muito informação material. tá lá, é. E cada vez mais tem mais material, então você não fica preso só a uma pessoa te passando conhecimento. Você tem uma vasta rede de informações vindo de fora e que você pode consumir isso muito fácil no YouTube da vida lá, tutoriais. Então ele começou lá a jornada dele, no Gladiators. E aí eu fui presidente do Gladiators em 2017, tu assumiu a presidência? 17. Daí em 2017 eu saí Marcelo começou como atleta em 14. 2014. Nós jogamos lado a lado na linha, literalmente. Ofensiva, Linha ofensiva. Ofensiva. Isso, proteção. Prote- Eu dobrava na defensiva. protegendo em o algumas... quarterback. Exatamente. E aí, pela convivência e tudo mais, e a participação dele no time, eu sempre falo sobre passagem de bastão. Essa é uma dor muito grande de muitos gestores no futebol americano brasileiro e em times de futebol. A transição. A transição. O cara tem que saber passar o bastão, mas para alguém competente. Eu já tinha saído diferente do time, passado para outras pessoas. Essas pessoas acabaram saindo, não deram continuidade. Eu voltei. E quando eu voltei, e que eu, né, era o momento de sair definitivamente, eu voltei para ajustar. Tinha tido uns problemas, tinha um norte-americano que tinha sido contratado e tal. Na época o Jackson tocava o time, né? Ele veio lá, pô, Boing, volta, ajuda a gente. Não, fui lá, ajudei, organizamos e quando o Marcelo recebeu, estava mais ou menos organizado. Ainda tinha bastante confusão, né, Marcelo? Porque é amador, né? A gente sabe que não roda as mil maravilhas, mas agora tem uma continuidade. Isso eu fico muito feliz, porque com o Marcelo já passaram algumas pessoas junto na direção, né? Já passou algumas. Mas o Marcelo está lá e ele sabe de tudo. E isso é muito importante, né? Essa continuidade com capacidade. O Gladiators, obviamente, perdeu aqueles atletas que conquistaram os títulos no passado, porque a gente se aposenta, fica velho, né? Então... É um esporte físico, não É. tem como. Perdeu esses atletas e você tem que continuar treinando, né? Por exemplo, eu tô gordão, mas tô na academia, eu tô jogando ainda. Tô no Gladiators já jogando. Mas você tem que continuar na academia, porque a força física é necessária. E isso é uma coisa muito legal do futebol americano, tá? Fica aqui um recado, vai ter um tryout agora no Dia 8. dia 8, tá? Dia 8 de fevereiro, 8 de fevereiro. o tryout é uma peneira. A seletiva. Seletiva. Beleza? A peneira do futebol. Exatamente. E você tá olhando pra mim aqui pesadão, o Marcelão também já jogava, machucou o pé, por isso não joga mais. Mas você precisa de caras de todos os biotipos do futebol americano. isso aí. Então você vai ter o cara... A democracia do futebol americano em relação à questão física, né? Exatamente. O cara alto, com 150, 160 quilos, prazer. O Marcelão emagreceu, deve estar com 120. Não, tô com 140. Porra! Aí, ó, tá bem, tá parecendo Emagreceu menos. e tô com 140 ainda. Eu perdi 10 quilos e ainda tô com 160, imagina. Pois é. Mas, brincadeiras à parte, a gente precisa de todos os biotipos, Sim. não precisa ser só... Eu tenho 1,90, acho que tu também é por aí. 94. Então, não precisa ser só o cara muito alto e forte e tal. Então, você tem o biotipo desde o cara baixinho, que vai ser um corredor, que vai ser um defensive back, o cara rápido e magro, que vai ser um cornerback, um cara que marca o recebedor de bola, que recebe passe. Esse cara corre muito o jogo inteiro, então ele obviamente precisa ter uma condição atlética diferenciada. E você precisa ter os caras fortes que vão proteger o cara que lança a bola ou que vão tentar invadir contra esses caras que protegem. Então, as primeiras linhas... O corner, pra mim, é uma das funções mais difíceis. Mais ingrata. Mais desgraçada da liga. Pega aqueles malucos lá, atacante, os wide receivers, né? Que são os atacantes que recebem aquelas bolas longas. Tu tem que acompanhar o cara. Tu não pode empurrar o cara. Se o cara pegar a bola, tu tá ali, a culpa é tua quase, só né? pode Tá todo mundo olhando pra Tu ti. só pode bater quando a bola chegar na zona de recepção, então isso é... Se tu faz uma falta, é falta tudo de 50, 40 jardas, é tudo onde falta você que fez a machuca, falta, né? avança, Que eu acho hoje que é bem importante falar é que todo mundo tá muito acostumado a ver o futebol americano dos highlights, que é as porradas, aquelas cenas assim que, meu Deus, que é coisa isso? de filme. Coisa de filme. Morreu. Coisa de É o propaganda, corte, mas passa morreu, bem. mas tá bem. É o corte, Isso né? Que, uma coisa que acontece. que não é a de realidade vez em- total do não, jogo, né? não. Bem pelo contrário, né? Bem pelo como você falou, não é fácil de você chegar e abraçar o cara para derrubar. Você tem uma série de situações, Sim. além das penalidades que você pode tomar por ter feito na hora errada, no local errado e do jeito errado.
Então, o futebol americano, ele é muito... Você tem que entender mesmo como o que você está fazendo dentro de campo para poder fazer direito. Então, isso muda totalmente essa visão de violência, digamos Requer assim. estudo. Futebol americano requer Bastante, estudo. Não muito basta só estudo. tu ser um cara fisicamente, pra tua posição, muito apto. A gente já jogou contra pesado, né? Contra caras esteticamente muito fortes, bombado e tal, mas não tinha técnica. Sim. Então só a força bruta nunca vai vencer da técnica. Agora um cara que tem força bruta e técnica, ele é a tempestade perfeita, vamos dizer assim. Pelo pouco que eu entendo, a agressividade sem inteligência, Não, ela só te atrapalha Só. dentro do jogo. Que aquelas faltas ridículas, aqueles momentos de que o cara aquele desliga. delay que deu. Lembra da propaganda da Pirelli? Velocidade sem controle não é nada? É isso É aí. isso aí. Agressividade sem controle também não é nada, porque a agressividade não é para ser agressivo contra o cara. Inclusive, isso é treinado exaustivamente. Eu sempre falo, você não tem que bater no cara na defesa, por exemplo, né? Você está falando para um jogador, você tem que passar pelo cara. O teu objetivo é ficar olhando a bola, não o cidadão. Você está vendo a movimentação da bola, com quem ela tá, para te poder ir pro lado certo da jogada. Então, é muito agressivo sim, você precisa se desencilhar de uma marcação, tem uma série de movimentos que você treina para isso. Mas não é para dar soco ou chute. Chute é proibido. Qualquer coisa que você usar a perna é uma falta grave. Então nem pode. Você vê, a gente tem aqui um capacete na mesa. Não sei se a gente consegue, dá licença, pegar esse capacete. Então o capacete tem bastante marcas aí, né? Olha aí, ó, que bonito. Olha que é um bonito. A gente tem um capacete na mesa. Esse aqui é o símbolo do Gladiators, né? O helmet do gladiador. E esse é o capacete que a gente usa em jogo mesmo. Esse é o de jogo mesmo. Esse é um capacete de jogo. Ele tá com a pintura da última temporada, né? Penúltima, Da penúltima? penúltima É pesado temporada. assim mesmo. Ele é pesadinho. É pesado assim mesmo. Tem alguns mais Por isso que leves, você tem que outros mais exercitar pesados. os superiores aqui pra... Eu tô te dizendo, cara. Eu achava que ele era mais leve. E o meu é maior que esse. Ou não, o teu é um XL também? XL. Ah, não. Então o meu é desse tamanho aí. Só que o normal é ser L. Ou até M. Entendeu? Os capacetes. Quanto É que a mais- gente é grande quanto e daí mais fica fixo cabeçudo. na cabeça, melhor, né? Quanto Cara, menos tu- movimento ele tiver na tua cabeça, melhor. O cara sente o peso. E daí você puxa aqui, ó. Daí tu pergunta por que não pode ter. Isso aqui é falta, né, cara? Imagina. Não, você tá correndo a uma velocidade X, o cara segura no teu helmet e puxa, o teu corpo vai pra lá, o teu pescoço pra cá, né? E não é qualquer cara. Uma que tá lesão usando, né? não é Não, qualquer cara. cara. É tudo com força. E é isso que a gente fala, né? Então a gente aprende lá a dar o tackle, né? Que é a Sim. pancada. Ele é pra fazer com que você trance as pernas e caia, né? Pra que você morra. Então é o que o Marcelão falou. Os highlights é quando é uma pancada muito bem dada em cima, o cara sai voando. Mas a pancada em cima no amador normalmente vai falhar. Já se você chegar na linha de cintura, conseguir abraçar, uma perna vai bater na outra, ele vai cair. Você não precisa nem fazer força. Por isso que a gente diz, um cara pequeno consegue me derrubar tranquilamente numa corrida, se ele fizer a técnica certa. Se ele vier em cima, eu faço ele voar. Então, você tem que aprender, por isso que a gente fala sobre conhecimento. Você tem que aprender a técnica de dar o tackle para você não se lesionar e para não lesionar o outro. Ou seja, não pode puxar, não pode topo com topo de capacete, é proibido. Sim. Você não pode em momento algum usar o capacete como uma arma no futebol americano, porque para a segurança do outro e principalmente para a sua, porque a lesão nessa região do pescoço, ela acontece nos profissionais da NFL. Aí tu imagina no amador que tem que ir trabalhar na segunda-feira, que tem a família para cuidar, e você vai ter uma lesão dessa, você não vai ter o suporte da liga, né? Então, Luísa, dá pra pegar o áudio assim? 1, 2, 3. Não? Bem pouquinho, então vou tirar o capacete. Bom, voltando aqui. Cara, muito pesado o capacete. Eu vi aquele documentário até que a questão dos jogadores de futebol americano que ficavam com sequelas, né, depois da carreira das porradas, né? Então, Isso- o que acontece no boxe, né? deixa eu mostrar a Isso parte de aí dentro aqui do fez capacete, pessoal. ó. as melhorias Se vocês verem internas, aqui, né? Tem uma série de acolchoados. Aqui o do Marcelão é escuro, mas normalmente é branco aqui. Uma série de acolchoados que são infláveis. No topo aqui também tem um inflador, do lado aqui, dos lados, que são infláveis para dar um amortecimento, esses infláveis, para dar um amortecimento na pancada. Você tem a parte rígida, tem essa parte inflável, e ainda assim transfere, se você usar o capacete, transfere para o teu cérebro a pancada. Então aí que fica a dica, né? Não usem o capacete como uma arma. O capacete é para você se proteger. Porque eventualmente eu vou tentar te dar um tackle na linha de cintura, que é o correto, é o tackle perfeito, e você vai se abaixar junto no momento para se proteger. E aí a gente vai ter um choque de capacete. Então o capacete é para proteger desses choques que vão escapar. O design dele já é para
não pegar a pancada e ficar. Sim. Então, para você escorregar helmet com helmet, e aí vai acontecer esses arranhões, e isso é natural do futebol americano. Mas não é natural você usar ele como uma arma, você ir direto com o capacete com o objetivo de atingir o adversário. Então, assim, é um esporte fantástico que fascina, que a gente fica viciado nele, tanto para acompanhar. A NFL acontece de setembro a fevereiro, onde acaba na final o Super Bowl, né? É a final do futebol americano. E aí a gente fica órfão do profissional. Mas aí a gente tem no Brasil o Campeonato Catarinense, que deve começar quando agora? Em março começa o Campeonato Catarinense. E já no meio do ano, ou antes do meio do ano... Junho, no final de junho, mais ou menos. Geralmente no final de junho, início de julho, no máximo, começam as competições nacionais. E como é que tá o Gladiators aí, questão financeira, questão estrutural, porque também, né? Cara, isso é uma dentro questão, da média, como é que... É uma questão, acho que do esporte no geral, né, cara? A gente sempre é muito órfão dessa questão de digamos assim, de ajuda, de arrecadação. É uma situação um pouco mais complicada. Principalmente para o futebol americano no Brasil, que ele não tem ainda uma transmissão, digamos, em TV, em situações mais... Uma verba de marketing, não né? Só essa verba, mas que o fato de você estar na TV faz com que você tenha visibilidade. Sim, visibilidade é o que o patrocinador quer. Tudo que gira em torno de estar na TV, né? É isso aí. Então, essa é uma questão que ainda está atrapalhando. A questão da NFL vir para o Brasil agora está começando a abrir algumas portas e vai ajudar muito, mas ainda é um caminho a ser percorrido. Mas assim, a gente ainda é muito órfão dessa questão de ajuda. Numa cidade como Joinville, principalmente, extremamente industrial, onde tem muitas empresas grandes, mas a gente ainda tem bastante dificuldades e muitas vezes a gente roda aí com o dinheiro do time, né, para poder participar de uma competição, manter o time funcionando. Deve ter cara que paga para jogar, né? Tem muito. Na maioria. E uma coisa que é importante é desmistificar essa questão de é tudo um pessoal bruto, agressivo, violento. Até a gente devia ter trazido um magrinho junto, né? Pra ver que não é só ogro que joga futebol americano. Mas é pessoal que tem pós-graduação, mestrado jogando, pessoal dono de empresa. Alguns empresários muito conhecidos de Joinville já passaram pelo Gladiators, entendeu? Já jogaram lá. O esporte, ele é eclético, como o futebol, tem também essa mesa, tem o cara que trabalha lá no chão de fábrica da Whirlpool e tem o cara que é dono de uma metalúrgica, que está jogando no mesmo time no futebol da bola redonda, né? Sim. No futebol americano isso também acontece, também é verdade. E lá, qual que é a diferença, né? Você joga futebol de campo, você precisa de 22 para treinar e, sei lá, 16 para ir para um jogo. No futebol americano, você precisa de uns 50 para treinar e você precisa ter um número mínimo de 38? 35 hoje já por causa desse tipo de situações. 35 atletas inscritos para o jogo, senão você já perde por WO. Depende da competição, né? No Catarinense a gente está com essa disponibilidade de 35 negociável, mas o brasileiro 140 nem entra na competição. Então é um número grande de atletas. Isso envolve famílias também, né? As esposas, os filhos que vão ver os treinos, que vão acompanhar. E assim, o Gladiator já teve grande público, né? A gente jogou na Tigre uma época também. A Tigre vivia lotada lá nos jogos. Desde 2014 a gente joga no Grêmio Whirlpool. Aliás, agradecer o pessoal do Grêmio Whirlpool. Demais. Que a estrutura que o Gladiators tem ali é sensacional, tá? Uma das coisas que a gente nunca vai poder dizer é que o Gladiators não teve apoio das empresas para ceder os espaços para a gente poder essa praticar. Questão realmente é insuperável. Local para jogar sempre teve. Jogar e treinar sempre teve. E agora com o Whirlpool desde 2014 é uma preocupação a menos. Jogou no Ernestão um tempo também, né? Joguei o Marcelão não pegou essa fase, né? Que ele começou em 14, mas a gente jogou lá até 2009. 2009 ainda jogamos lá o último brasileiro pelo Gladiators. Mas ali foi fechado em 2006 a parceria com o Caxias. Eu era presidente do Panzers na época, né? O Denis era o proprietário do time. Ainda, acho que o Panzer ainda existe como CNPJ, mas o time não está ativo. Mas eu era presidente do time, a gente fechou essa parceria. Eu ia toda segunda nas reuniões da diretoria do Caxias com a parte do futebol americano. E naquela época, para vocês verem, a gente está falando de 2006, a gente enchia o Ernestão com futebol americano e eu ia ver os jogos do Caxias, não dava 100 pessoas. Tinha mais público. Tinha mais público no futebol americano do que no... Cara, me veio uma questão em mente agora. A Arena Joinville bem provavelmente vai ter um gramado sintético. Estilo que tem no Atlético Paranaense, em Chapecó. Tem gramado sintético no futebol americano também, Muitos. né? O time do Itajaí Almirantes, que eu joguei em 2024,
o Almirantes lá, o Almirante Barroso, que é o clube lá em Itajaí, é todo sintético o campo deles. Né? A gente Sim. treinava no sintético. Então tem a possibilidade, né? A gente já teve até uma parceria com o Jack faz coisa aí de acho que uns 3 anos atrás. Isso. Acho que encerrou a parceria. Quando mudou a direção, motivos, né? Quando mudou a direção. Por alguns motivos que não foi necessariamente, mudou a direção e a gente não quer. Não foi necessariamente isso. Né? O Jack continua por algumas situações ainda passando por dificuldades e por isso a parceria teve que ser encerrada, mas a gente nunca teve essa oportunidade de jogar, não por nossa vontade, a gente sempre teve muita vontade de jogar na arena, mas a gente nunca conseguiu uma autorização do Jack, digamos, que na época que a gente tinha parceria, era o Jack que cuida do campo da arena, né? A prefeitura cuida da área externa. Sim. E o campo era o Jack que autorizava ou não. Então a prefeitura, para nós está tranquilo, mas o Jack nunca conseguiu, por N motivos, né, conseguir fazer essa liberação para que a gente jogasse lá. E sim, é um sonho do Gladys, jogar dentro da arena, com certeza seria... A gente deveria trazer um fenomenal. grande evento esportivo do futebol americano para Joinville e o Gladiators, em termos de organização, hoje o Gladiators está numa retomada. A gente veio falando isso dos times, né? Sim. Então, contamos a história do Gladys, ele teve chamada de Gladys, né, carinhosamente pela torcida, para abreviar. Estilo Pets. Isso. O Gladys teve um auge, teve um ápice, ficou 6 anos, 6 anos no topo. A gente disputou, acho que o último brasileiro que a gente disputou semifinal foi em 2015, né, Marcelo? Você estava em campo Foi em comigo. 15, foi. Então a gente disputou Chegou a semifinal do brasileiro, Os perdeu 4 melhores do Brasil. a gente ficou em terceiro 4 vezes. 4 vezes terceiro. As 3 primeiras edições dos brasileiros, a gente disputou a primeira divisão, era time fundador, disputou a primeira divisão e perdeu todas as semifinais pro nosso algoz, o Curitiba Crocodiles, que é o time do Coxa. E eles, em um desses anos, foram campeões, né? Que a gente perdeu. Qual é então, a a gente maior... sempre perdeu pra um time bom. Qual é o maior adversário do Jack? Do Gladiators, perdão. Eu acho que Hoje... pra mim é o Croco. Historicamente é o Croco. É o Coritiba. É o Croco. Atualmente, digamos, dentro Coritiba do Crocodiles, estado, a gente chama de Croco. Todo mundo abrevia, né? Porque Gladys, Croco. mais fácil Então de o falar. adversário a ser... A rivalidade é o Crocodiles. Crocodiles. Hoje o melhor time aqui em Santa Catarina, obviamente, é o Timbó Rex. Isso. Porque foi o que ganhou os últimos nacionais e por Santa Catarina, né? Não o último nacional. Cara, como é que Timbó... Eu ia cidade chegar maravilhosa, né? Mas como é que maravilhosa a gente mesmo. acabou de falar Eu fiz sobre muito treino o lá. Green Bay Packers, né? A história do Green Bay na cidade. É o único esporte, né? É um esporte que entrou em ascensão numa... Não é o Sim. único, é uma cidade que o esporte é bem pujante, só que é o que mais atrai Sim, o público mais jovem, né? A cidade abraçou a causa. É esta a principal A cidade razão abraçou a causa. Lá eles têm uma pista de O atletismo. Timbó é estilo Green Bay. Isso, eles têm uma pista de atletismo em volta do campo, oficial. Aham. O campo é da prefeitura, o estádio é da prefeitura e eles têm essa sessão desde que eles eram Timbó Rhinos. Quando eles começaram no Campeonato Catarinense, a gente ganhava deles de 91-0. Assim, É claro que Claro. uma coisa que a gente não pode deixar de pontuar Só é que eles foram evoluindo. a diretoria, a sim. estrutura fora de campo, digamos, do Takahashi, Ah. abraço, Bruno e Breno. a estrutura que eles criaram fora de campo, digamos, é fenomenal. Eles conseguiram criar um programa que a gente chama, né? É um programa de futebol americano dentro da cidade para o time que é fenomenal e hoje todo mundo tenta copiar no Brasil inteiro. todo mundo tenta referência. copiar porque é uma referência. E Porque eles- chama atenção, né? O Timbó ter Sim. ser uma potência, E né? eles sempre se mantiveram aberto pro Gladys, todas as vezes que eu Sempre, tava na direção sempre. lá, eu falei, pô, Takahashi, Taka, né? Pô, Taka, vamos bater um papo, conversar. Eu viajava muito pela empresa que eu trabalhava, então passava lá em Timbó, nessas empresas que eu atendia, almoçava com ele, trocava ideia, entendia o que eles estavam fazendo. E aí tem um fator muito, muito importante nisso, né? Joinville é a maior cidade do estado hoje, em termos de população. Aí a gente, pô, mas tem tanta indústria, né? Que nem o Marcelo, deveria ser muito forte o futebol americano aqui. A mesma coisa quem torce pro Jack, pô, mas deveria ter muito apoio. O Jack já foi muito apoiado, a gente ainda não foi, mas o problema é que a gente tem que desmistificar o futebol americano ainda. O futebol americano está sendo praticado há anos em Joinville, com vários títulos, com Sim. muita história, e ainda assim é um dos times fundadores de tudo que aconteceu, seja no futebol americano, seja com o Prantes, seja com o Gladiators nos nacionais. É um time pioneiro no futebol americano. Joinville é referência nacional na prática do Sim, futebol americano, sim, né? sim. E ainda assim você fala, vai ter jogo, vamos lá ver o jogo do Gladiator.
Tem futebol americano em Joinville, ou seja, falta muito respaldo da imprensa e mais meios como você que nos chamou aqui para falar sobre isso, porque você também é um fã do futebol americano. Sim. Então você nos chamou, mas a gente não tem tanto espaço quanto deveria para desmistificar, para explicar que futebol americano é uma coisa, não é agressividade em campo, mas fora todo mundo é uma grande família, todo mundo se dá bem, todo mundo se ajuda. Ah, o cara ficou desempregado, o pessoal já busca um emprego. Não, tem uma vaga lá, tem um amigo meu que tem. Então você tem uma rede de apoio, só que você não tem patrocínio. E na cidade pequena isso funciona muito fácil, porque você tem lá na região de Timbó, não só na cidade de Timbó, você tem algumas indústrias grandes lá e que vem, não, realmente isso aí atrai. E obviamente o Bruno é um especialista em marketing, né? Trabalha com isso, o cara sabe fazer. Eles mudaram o nome de Rhinos para Rex, então hoje é Timbó Rex, era Timbó Rhinos. Eles fizeram o Vale da Morte, todo um storytelling em volta disso, né? Uma contação de história em volta disso, que obviamente... Que cria mística e cria simbologia. Dentro e de isso, campo eles evoluíram tecnicamente, então aquele time que era o Timbó Rhinos era um time, era uma história, o Timbó Rex é outra história. Eles trouxeram muita gente de outros times. Eu joguei no Bárbaros do Vale em 2013. Em 2014, os atletas do Bárbaros do Vale foram praticamente 10 atletas, 8 atletas que fizeram parte, eram titulares do Rex que chegou no Nacional. Então o time se fortaleceu trazendo atletas de outros times do estado e de fora. Então eles têm uma casa lá onde o atleta programa, que é o que o Marcelo falou. O atleta tem onde morar, etc e tal. Alguns atletas vão para lá porque querem, né? São aceitos, passam em seletivas a deles, moram, trabalham durante a semana normalmente, se sustentam, mas para estar dentro do programa deles, para jogar com eles. Então eles são um ativo atraente para quem vem de fora. Nós já fomos isso também. A gente já foi um ativo atraente para quem vem de fora. Hoje a gente está retomando uma caminhada. A mesma história, o limbo dos 5 anos aí. Vamos considerar que a gente está passando por isso, mas reestruturando na pessoa do Marcelo aí com a comissão técnica. Hoje eu não faço hoje eu faço o que eu queria ter feito desde o começo, só jogado. Vou lá, treino, me mato pelo time, jogo e vou embora. Eles que têm que cuidar das coisas do time. Sim. Essa passagem de bastão que é importante para pessoas sérias como o Marcelo, para dar continuidade num projeto que não deve morrer e que daqui a pouco vai estar de novo. Eu creio nisso, né? Pela estrutura que eu vejo, as pessoas certas nos locais certos, agora reestruturando o time, e vai estar de novo no topo aí do futebol americano catarinense e nacional, né, Marcelo? Com certeza. Esse é um trabalho que é de formiguinha e que, principalmente na questão mídia, né? Que você tem que entrar um pouquinho aqui, entra um pouquinho ali, as coisas vão acontecendo para que a gente retome essa situação toda. Cara, e o poder público também, ele tem que estar presente, porque o esporte, porque a gente não tem uma escolinha, né, de futebol americano, né? Estamos trabalhando nisso. Né, porque a disciplina, a mensagem, e novamente reforçando o que tu falou, cara, a questão da agressividade, ela é muito do que o esporte representa, ela é o que menos, eu acho que a inteligência, a estratégia, a disciplina, o que o futebol americano pode ensinar em trabalhar em equipe, cada um ter sua função, em respeitar o adversário. Cara, e o futebol americano, até em relação ao respeito à bandeira, a tudo que envolve ao hino, cara, é sensacional. E isso, tu imagina tu conseguir juntar isso, o esporte, como ferramenta de transformação social, na educação e tudo. Então, cara, o futebol americano acho que tem muito a nos ajudar como sociedade, cara. A gente já mudou vidas, tá? No Gladiators aí, nesses anos. Não tem dúvida nenhuma. O cara chega lá, um maluco, e sai de lá um cara sensacional. E tu vê o potencial e tu vai atrás do guri, que normalmente o maluco é um guri mais jovem, né? Que tá vivendo aquela vida louca. As artes marciais também tem isso, também né? Tem o cara isso. que é malucaço sai de lá um ser humano. Esporte, né? Exatamente. Ou ele se endireita ou ele sai, porque o professor na arte marcial endireita ele. É isso aí. Mas no futebol americano, a gente vai atrás, cara, porra, essa não é a vida, pô, tu tem talento, tu tem potencial, pô, vamos melhorar. E às vezes o cara tá num lugar, num ambiente que ele convive não é muito bom, começa a conviver ali num ambiente que o pessoal, como eu te falei, tem todas as camadas sociais, os estratos sociais estão ali dentro do Gladiators, né, Marcelo? E é uma coisa muito bacana ver essas transformações, a gente realmente consegue modificar
a vida de algumas pessoas através do esporte. Como você falou, o poder público teria que enxergar o esporte como uma mudança na sociedade. Não quer dizer que o esporte vai... Pô, o cara vai ser um novo Neymar, vai ganhar milhões. Não, Nada disso. Transformação social. E ele pode não ter se enquadrado. Eu nunca fui bom no futebol, então eu não pratico esporte. Eu nunca fui bom no vôlei, então eu não pratico esporte. De repente ele vai ser ótimo no futebol Esse é um americano. diferencial do futebol americano, que não tem aquela situação de biotipo fixo. Ah, não, tu tem que ser atleta. Não, cara, assim, o biotipo teu tem que ser definido por tu ter X quilos, X de altura, esse é um padrão. Não, o futebol americano não tem esse padrão. Ele é muito eclético nessa Sim, você parte, vai então- fazer esforço físico lá. Sim, claro. Vai, Sim. independente do teu tamanho, para tua posição, tu vai... o treino, ele é desgastante no sentido de que você tem que aprender, então você tem que repetir várias vezes a mesma coisa, né? É assim que é o aprendizado de tudo na vida. Então, quem chega vai se sentir desgastado. Quem treina há anos já é o normal, já está Sim, acostumado. sim. Mas ele é desgastante, sim, mas um cara da minha idade, hoje eu tenho 44 anos, consegue fazer o treino para minha posição tranquilamente e jogar dentro das minhas capacidades físicas. E a gente já falou que isso- é muito, muito legal sobre essa questão que você falou de o futebol americano ser inserido na comunidade, que está sendo mais viável hoje, a gente não pode deixar de falar, que é o flag football, né, que é uma variante do futebol americano. Olímpica, que é né? olímpica agora, né, vai estar nas próximas Olimpíadas, e que ela consegue ter a barreira de entrada dela, digamos assim, dentro das escolas ou dentro Sim, da comunidade fica é mais muito fácil. melhor. Não Ela- tem pancada. É tirar ela uma tira fita da essa- cintura. Ela Sim. tira essa mítica de que o futebol americano é violento. Então, isso está ajudando muito, o flag está crescendo demais. Feminino Tanto e que- masculino. né? Feminino e masculino. Então, hoje você tem aí categorias de base, basicamente nos times sendo criadas do flag, para depois do flag você se tornar um atleta. Gosta do da tackle. dinâmica, gosta do Isso. esporte, depois... Porque, vamos dizer assim, o flag, para mim, nada mais é do que a parte bonita do futebol americano, sem ter essa famosa O agressividade. contato físico. O contato físico. Mas a né? estratégia tá ali, a dinâmica tá ali. continua É igual, isso aí. a arte, digamos, do futebol americano, os passos bonitos. as Aprender o corridas. tempo de bola, né? A pegar a bola, não é... É como o vôlei, você tem que ter um tempo para batida, né? Você não pode pular a qualquer momento que o cara levanta a bola. É o tempo certo para chegar na bola. Então a mesma coisa é para você fazer um catch. É o tempo certo para chegar o quarterback, o lançador, né? O quarterback, enxergar a rota que o receiver, que é o recebedor, tá fazendo, de lançar a bola no ponto futuro que ele vai estar para o cara chegar lá no momento certo e pegar a bola. Então é uma até perfeição que... Uma história que eu acho que é interessante falar, que é do running back do São Francisco, McCaffrey. o McCaffrey. A base dele é de flag. Tu vê como o diferencial dele pro A McCaffrey é de flag. Isso, o o diferencial cara é um dele craque, para outros velho. running backs é que ele consegue ter mais noção de fugir do contato. Porque a ideia do flag é fugir do cara Sim, pegar só a é verdade, os bandeirinha. caras não encostam nele, cara. Então, esse é um grande diferencial do McCaffrey, é que a base dele é do flag. Sim. E já faz a diferença dentro Diferente do Marshall Lynch, que ia para dentro O das contato, pancadas. ele Ele não, ele pro- consegue, consegue ser fugir. evasivo, né? O Derrick, né, o grandão que tá agora Também, no o Ravens Gang, lá, né? Derrick Gang. É. Uma coisa que eu queria, antes da gente terminar aqui, só para falar alguns dados do Super Bowl, para gente voltar pro Super Bowl, que talvez... Deixa eu só, Fala. Fernando, vamos terminar com o Super Bowl, porque eu também tenho um desafio, aquele desafio que eu fiz antes. Vamos lá. Vocês falaram da peneira, né? A data da nossa peneira, usem aí o termo, né? Seletivo. A seletiva é dia... 8/2, às 9 da manhã, no Grêmio da Whirlpool, lá no campo do Grêmio da Whirlpool. Dia 8 de fevereiro, agora, o próximo final de semana, às 8 da manhã. Às 9 da manhã, a gente resolveu fazer de manhã, porque à tarde Sim, Super Bowl, temos né? o Super Bowl, então a gente resolveu fazer de manhã. Dá tempo de fazer seletivo e voltar para assistir o jogo ainda tranquilo. Você que tem interesse, que gosta do esporte e acredita, não consigo jogar, mas teria interesse de jogar, vá lá no Marcelo, vai lá no pessoal do Gladiators lá, você vai entender, vai ver as possibilidades, e que nem o Fernando falou e a gente tem falado, nenhum esporte é tão democrático em relação a tamanho, altura, peso, velocidade. Se você gosta do esporte e gosta de atividade física, pode ser que você seja um atleta até interessante falar o início da tua frase foi que se você tem vontade
isso já é o 50% do Na vida, entrar né? no Na esporte vida. ou na vida. Não vai lá só pra bater foto. Quem vai é. só pra bater foto, a gente não Se gosta. tu tens vontade de aprender um esporte diferente, que Sim. realmente vai te motivar, independente do teu biotipo, como o Fernando falou, grande, baixo, gordo, magro. Idade também, ó, aí, ó, o velhinho Não jogando. interessa, eu joguei até os 44 anos, então... Nossa, acho que eu vou me aposentar esse ano, então. Estaria jogando se não Sim. tivesse me lesionado, estaria jogando com certeza. E assim, ó, se você tem vontade, independente da idade, a idade mínima é 16 anos, mas Por regra, né? por regra é 16 anos para você entrar no futebol americano equipado. Com autorização digamos. dos pais ainda. Isso. E aí, tem 16 anos, não importa o biotipo. Vai lá, tem vontade, vai lá, conversa com a gente. Ah, não estou preparado para fazer seletiva, não tem problema. A gente começa com alguma outra Sim. situação que a gente possa começar, para daí você se desenvolver e conseguir participar da equipe. E a seletiva, pergunta, Marcelão, vai ser só pro Full Pads ou também vai... Nesse agora, do dia 8, vai ser exclusivamente para o Full Pad. Mas nada impede que você vá lá para conhecer o Flag. Nada impede. Hoje o Flag... E a gente já teve atleta treinando nos dois, Nos né? dois, isso. O Flag hoje a gente tem aí treinos abertos, que a gente fala, então qualquer pessoa pode ir lá, olhar o treino. Ah, eu gostaria de participar do treino, consegue participar do treino. Né? A gente está aí numa preparação bem forte esse ano pro Flag, assim como pro Full Pads, para disputar os campeonatos. E o Flag tem ido muito bem, né? Muito bem, estaduais e nacionais. Esse ano a gente vai participar de novo. Então, quer conhecer o esporte, Flag ou futebol americano, pode comparecer lá que a gente vai conversar e achar um meio de você participar. 8 de fevereiro, domingo, 9 horas, ali no Grêmio Wilpol. Entrou ali na Wilpol, no Grêmio, lá no final no campo. Tá bom, pessoal? Fica o convite. Outro assunto, Marcelo. Gladiators, calendário do ano. Tu falaste que começa em... Então, a gente está negociando o Campeonato Catarinense, aí tem algumas coisas acontecendo. O Marcelo hoje está na Federação Catarinense. Sou vice-presidente da Federação Catarinense e a gente está negociando com os times que vão participar esse ano de novo. E existe aí a possibilidade, talvez, né, times de fora. Então, a gente está conversando sobre isso. Então, ainda não tem Não tem o calendário ainda. Mas a ideia seria março, o início do campeonato. Segundo semestre, né, a partir de final de junho, início de julho, deve começar o campeonato nacional também, que é o Brasileirão de futebol americano, que são divididos em 3 divisões. A gente, ano passado, participou da terceira, né, da D3. Então, a gente pretende, no mínimo, se manter nessa mesma área de competição e ter as 2 competições do ano. Primeiro semestre estadual e segundo semestre o brasileiro. Os jogos na Wilpol, no Grêmio Jogos 100% Wilpol. Em Joinville, 100% Wilpol. A não ser que aconteça alguma coisa muito diferenciada, senão não bate na madeira, hein? Deus o livre. Tá bom. Mas a parceria com o Grêmio de jogos lá, a gente treina e joga no Grêmio da E isso que é muito legal falar pro público que quer acompanhar o jogo, né, Marcelo? Entrada gratuita pro evento. Um mega estacionamento lá, a área gigantesca. A estrutura da Wilpol é super sensacional, segurança, né? arquibancadazinha bonitinha. Banheiro, tudo. Quando começa o jogo, normalmente já tem sombra na arquibancada, no horário que Certo. começa o jogo. Não tem cobertura, mas tem sombra, Sim. então não vai ficar no sol. E vai ver um jogo de futebol americano lá. Uma coisa que a bem gente não bacana. pode reclamar é a estrutura que o Grêmio Wilpol É sensacional. O jogo consegue tem apresentar. narração, né, Marcelo? narração, É uma das transmissão. obrigações. Há muito tempo atrás a gente colocou isso nos campeonatos aí, de obrigar a ter uma narração. Por quê? Justamente que o público vai lá para ver, Entendimento do mas jogo. não entende o que está acontecendo. O que é o futebol americano? É A conquista de narração. O que está território. acontecendo agora, né? É uma disputa de território, conquista de território. É uma Você tem que narração levar a bola didática que a gente até o fala, território né? adversário para pontuar. Mas como é que funciona dentro? Então você Sim. tem que ir ensinando o que está acontecendo dentro de campo Legal. para a torcida se envolver. E isso A vocês gente vão sempre ver na também Whirlpool. tenta fazer, na maioria dos jogos a gente tenta fazer a transmissão ao vivo do jogo. Normalmente os jogos são transmitidos via YouTube, né? Dentro do YouTube do time ou Sim. de quem está gerindo a Federação. competição, né? Mas 90% dos jogos são transmitidos via YouTube dos campeonatos. Show e a de gente bola. sempre faz a transmissão, a gente tenta fazer em todos os jogos a transmissão também, o pessoal que não consegue ir ao campo, mas consegue assistir de alguma forma. Marcelo, Fernando, eu fiquei pensando, cara, da mesma forma que a vinda da NFL aqui para São Paulo, né? Os jogos são feitos no Itaquerão, né? Sim. Sem Arena Corinthians Mas vai ter no Rio de Janeiro agora. Rio, já né? tá, Então, já tá definido. E- Provavelmente vai ser no Maracanã, né? Onde é que vai ser não se não tem, for no né? Maracanã, né? Isso influencia, né, na cultura e na divulgação do esporte, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Tanto que a Absurdamente. Sport TV e a Globo começaram a se envolver após a vinda, né? Então,
Tu sabe que é quase impossível conseguir um ingresso, né? Não. No primeiro jogo eu e o Marcelão tava lá, no segundo tu foi? Não consegui. Pois Isso aí é evento, né? Bom, eu entendo que aqui em Joinville a gente tenha que ter o Gladiators em algum momento na nossa arena, né? Essa é a nossa Eu visão. acho né? que... A gente tem, na verdade, duas visões, né? Uma delas, enquanto uma não consegue ficar pronta, a gente fazer essa outra que é jogar na arena. Né? Como a gente falou... Com todo respeito ao Wilpon, né? A Claro, questão não é essa, né? Extremamente. Né? A gente Porque- sabe que hoje o Grêmio Wilpon é a nossa casa, é indiscutível. A gente tem só a agradecer a figura do seu Salésio lá, que ajuda demais o Gladys, então não podemos falar nada com relação a isso. Mas a gente Por já que não um fechou- jogo da seleção brasileira? A seleção brasileira já jogou em vários lugares. Sim, Né? Pode com trazer um certeza, jogo grande com também, certeza. pra um evento Agora, maior. tem aí os campeonatos também que vão para side flag, que é das seleções de flag, então Sim. a gente também pode tentar fazer algo nesse sentido, mas a gente tem aí, fechamos ano passado uma parceria com a prefeitura, a gente conseguiu uma cessão de terreno, de uma área lá no Vila Nova, que a ideia nossa é construir não só o CT, mas um pequeno estádio, né? Sim. Talvez o primeiro campo oficial É Vila Nova ou Nova Brasília? é no Vila Nova. Legal. Vila Nova. Achava Então, que era Nova Brasília. a ideia é que a gente construa aí no Brasil o primeiro estádio oficial, com medidas oficiais dentro Sim. do Brasil, aqui em Joinville. Específico para... Então, né? específico para futebol americano. E o flag football, é claro. Né? Claro. Mas a ideia é que a gente consiga fazer isso nos próximos anos, que não é Sim. uma coisa fácil. Não é barato. bem Não. monumental a ideia que a gente está tendo aí. A gente já teve algumas visões do que a gente está tentando buscar. Olha o naming rights aí, pessoal. Quem tá a fim de Com patrocinar um certeza. esporte bacana. Com certeza. Eu acho que nós de Joinville, a gente em algum momento, a gente tá... É isso aí. Pensar grande, cara. Pensar na Não, estrutura, sabe? Tem que... E novamente, né? Agradecer quem dá a estrutura agora, que mantém vivo. Mas, Sim. cara, tem que... Tem que... A gente fez como o Boeck falou, né? Desde que a gente assumiu, a ideia foi consertar primeiro, né? Tudo que a gente precisava, estabilizar. claro. E o que a gente precisa para crescer? A gente precisa de documentação, a gente precisa estabilizar qualquer tipo de situação que possa ter um impedimento para conseguir algo. Então a gente conseguiu, né, nesses anos, sanar todos esses problemas. Hoje o Gladys está 100% Redondinho. Isso aconteceu há 2 anos atrás, a gente conseguiu deixar redondo, a gente conseguiu fazer o primeiro projeto de lei de incentivo ao esporte, então que é um meio de a gente conseguir. A gente conseguiu fazer o projeto, conseguiu aprovar o projeto, mas a gente não conseguiu captar. Né? Então essa é uma dificuldade a captação é bem complexa. Esse ano a gente conseguiu, agora com o governo estadual, existe uma nova lei de incentivo estadual, que vai ser por ICMS, o que talvez facilite bastante. A gente entrou com 3 projetos esse ano, 2 para o flag e 1 para o futebol americano, para o estado, e agora em janeiro, agora, né, no próximo mês, agora a gente acabou de entrar em fevereiro, Sim. a gente deve estar entrando com a lei de incentivo nacional também, com o novo projeto. Para poder fazer esses projetos, você precisa realmente ter totalmente... Não, se tu não tiver redondinho, não passa. faz. Não vai. Então a gente conseguiu estar com o time redondo, a gente conseguiu efetuar o primeiro projeto, não conseguimos captar, mas esse ano a gente está com bastante expectativas, principalmente na questão do estado, né? Hoje a gente é utilidade pública municipal, é utilidade pública estadual, então a gente conseguiu criar bastante estrutura para poder suportar esses aportes, digamos assim, que o governo, tanto municipal, estadual ou federal, que a gente possa conseguir. No municipal a gente conseguiu, né, o campo, conseguimos um terreno, uma área de terreno para construir. O estadual agora a gente está buscando pela lei de incentivo ao esporte, o PID, que é a lei municipal estadual de esporte, e estamos também buscando a nacional para que a gente consiga ter essa disponibilidade de aporte para a gente poder realmente botar o Gladys naquilo que a gente acha que é viável e criar uma nova história, que ela tem uma história A de base passado. administrativa tá redondinha, tá tudo... Tá redondo. A gente também criou até dentro da própria gestão, a gente trabalhava aí, como tu falou, com várias pessoas, né, que passaram, e eu me mantive, tô já no 3º mandato, quase indo pro 4º já. Então a gente passou por bastante gente na gestão e a gente conseguiu agora estruturar uma gestão realmente fixa. Eram 3 pessoas e agora a gente acabou de ampliar para 7 pessoas. A gente criou diretorias dentro do GLAD, então vai ter muito mais pessoas trabalhando para que
tudo realmente possa acontecer da maneira certa e a gente Que consiga... não é fácil, tá? Ah, imagino. O que não é fácil, como ele falou, Os meus ficaram brancos, os Marcelo estão sumindo os cabelos. a gente criar atletas é uma coisa, agora você criar pessoas que possam cuidar do time Gestão é uma outra situação. Então a gente conseguiu agora, nesse meio tempo, criar esse vínculo, então acho que daqui para frente a gente pode pensar realmente em criar uma nova história pro Gladius e manter o legado Sim. que já foi criado. Né? Vida longa ao Gladiators. Vida longa ao Gladiators. Show de bola. Agora, New England Patriots, Seattle Seahawks. Quem ganha e placar? Com certeza Patriots. Eu acho que vai ser apertado, como todo jogo do Patriots, né? É meio que um Corinthians da NFL. Sempre com sofrência, mas acho que da Patriots sim, com certeza. E eu chuto que dê aí uns 25-18. 25-18 New England. Seahawks, né? Claro. O que eu penso igual o Marcelo, o jogo vai ser muito disputado porque os times têm equilíbrio. Os dois terminaram a temporada no regular 14-3, se eu não me engano. Pois, 14-3. De recorde. Então, os dois tiveram algumas dificuldades dentro do caminho. Tiveram a facilidade que o Broncos teve o quarterback principal lesionado, o Bo Nix, né? Então facilitou bastante, que o reserva lá era muito ruim. Muito. E ainda o jogo estava numa neve miserável lá, né? Foi bem difícil, tecnicamente, para os dois times. Mas é Seattle Seahawks e eu acho que é 30-27 o placar. 30-27. New England Patriots 17, Seattle Seahawks 10. Jogo bem apertadinho, defesa atropelando, mas no finalzinho o nosso garoto, o novo Tom Brady vai lá e termina com o jogo. Drake Mayonnaise. Então, O garoto surpreendeu na temporada total. Né? Ano passado realmente não foi nada do esperado, mas esse ano ele veio forte. criticaram que o calendário ajudou, que a fase Sempre regular tem, foi... né? Mas daí nos playoffs eu acho que ele deixou Mostrou claro que realmente ele Não, ele é um Ludo, bom quarterback, sim. E ele teve a volta do Josh McDaniels, que é um péssimo head coach, já ferrou o Broncos no passado, ferrou o Raiders, acabou. Ele pegou o time do Raiders em 21, foi para os playoffs, em 22 ele entrou e transformou numa várzea o time. 2 anos dele. Como é que esse cara história, consegue né? Que nem emprego sempre- ainda, né? O cara é bom de Não, empresário, mas ele né? é Mas um é aquela- ótimo eu acho que coordenador é ofensivo, aquela ele é velha história. péssimo head coach. Pra Ele mim, não do- tem carisma, ele não tem liderança. É o Eu sou do vendedor que tu põe gerente de vendas, ia tu falar perde, agora, tu na perde minha um bom área- vendedor e e tem perde um os outros péssimo... vendedores Não, ainda. ferra com tudo. Na minha área que é comercial, assim, nem sempre o teu melhor vendedor vai ser o teu melhor gerente. isso E é é isso uma que é regra, o caso né? dele. É o caso São dele. coisas diferentes. Ali- Aliás, é um ser um excelente- gerente não quer dizer ser o melhor vendedor. Com né? certeza. Exatamente. Ser um bom líder, né? E saber o que fazer. Mas posso só dar uns dados interessantes do Super Bowl? deve. Super Bowl do ano passado, em apostas, falou sobre apostas, né? Em apostas, faturou 1,4 bilhão de dólares nos Estados Unidos. E para esse ano a estimativa é 1,8 bilhão, superar isso. Então, no Brasil ainda é muito fraco nas apostas, Sim. mas já está Já movimentando tá bastante muito também, forte né? também. Mas, pô, é muito dinheiro em aposta esportiva, né? Sobre propaganda, no ano passado, o recorde de... Todo ano quebra-se recorde, né? Do valor de 30 segundos de propaganda no Super Bowl. 30 segundos de propaganda no Super Bowl do ano passado valeu 8 milhões de dólares. Esse ano vai valer 10 milhões. 10 milhões. Praticamente 53,4 milhões de reais. Assim, uma brincadeira de 30 segundos. Claro, que a audiência é massiva. Mas, ano passado, acho que foi 126 milhões de televisores ligados no jogo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. A estimativa mundial é mais de 1 bilhão de pessoas assistindo ao mesmo tempo um evento esportivo. Então, é algo muito grande, por isso que, obviamente, É gera... tão valorizado, né? O jogo vai ser no... Só para dar o briefing do jogo, vai ser no estádio do 49ers, no Levi's Stadium. Né? Famoso Leves. Levi's Stadium. E aí tem um pouquinho também que o Seahawks é adversário de divisão do Niners, então eles já vão ter uma torcida extra contra lá. Sim. Isso favorece vocês, né, torcedores do Patriots. O troféu, que todo ano é feito um troféu novo, não é como essas competições que a gente vê aí da Libertadores, é um troféu novo do zero, feito de prata, cadê aqui? Pela Tiffany's, que é a joalheria que faz, e ele é feito de prata esterlina, eu nem sabia disso, mas peguei esse dado aqui, e custa 50 mil dólares cada troféu. Então já é mais um presentinho aí que o campeão vai ganhar. Ingresso mais barato, R$ 1.700, se tu conseguir, que é
Dificilmente. Ainda tem para vender em alguns, eu tenho a lista aqui dos que estão lá para vender, mas como a gente não vai, não interessa. E o mais caro, 509 mil reais, né? Em dólares é 96 mil dólares. Então, assim, é uma brincadeira salgada lá, né? Mas que o pessoal faz com gosto. São 70 mil lugares no estádio. 70 mil. Não tem como tu ter esse estádio vazio. Como você falou, todo jogo tá cheio. Imagina o Super Bowl, né? Sim. Como é disputado. E no show do intervalo a gente vai ter Bad Bunny. Bad Bunny, vencedor do Grammy. Ele foi o disco mais vendido numa das plataformas, acho que foi no Spotify lá. Teve mais de não sei quantas milhões de visualizações. Eu tenho dado aqui, deixa eu achar aqui. Não vou achar fácil. Tem 31 anos e para nossa dádiva, para os mais velhos, vai ter Green Day antes do jogo, numa comemoração de 60 anos do Super Bowl. Super Bowl. Vai ter um show também do Green Day de abertura da competição aí do jogo. Então vai ter rock and roll e vai ter Bad Bunny. Olha aí, ó, vamos nos divertir com Bad Bunny. Então a atração musical da abertura é melhor que a do intervalo. É a tua opinião. Não dá pra comparar Green Day com o Bad Bunny, né? Diferencial Vamos, até da estrutura do futebol americano lá nos Estados Unidos, que é o evento em si, né? Sim. É o tanto que eles investem para criar um evento em torno do jogo. Tá aqui, ó, o álbum dele, Deve Tirar Mais Fotos, né? Obviamente é latino. Em janeiro de 25 alcançou mais de 8 bilhões de streams numa plataforma. Então o cara é famosíssimo para um público que consome, obviamente, não somos nós velhos aqui. É um público mais jovem. Assim como era, né, da namorada do senhor Kansas City, que trouxe muitos novos fãs para a NFL. Esqueci o nome dela. Taylor Swift, ela mesmo. Show que nós fomos. Tanto que a gente chama de Swifters. Os fãs dos Chiefs não são mais Chiefs fãs, são Swifters. Essas são algumas das coisas que transformam o Super Bowl num evento tão prestigiado você vai ver os atores famosíssimos lá para os dois times. Todo time tem atores famosos, cantores famosos, torce, né? esportistas de outros esportes famosos, da NBA principalmente, do beisebol, que são fãs da NFL. O pessoal diz, o basquete é esporte americano, o beisebol é esporte americano. O esporte americano que mais rende dinheiro, que mais gera mídia, que mais culturalmente é o futebol americano. E tanto que eles chamam de campeão mundial quem ganha o Super Bowl. Porque não tem ninguém para bater eles nesse esporte. O faturamento deles realmente é de um campeão mundial, porque é absurdo, né? A gente tá falando de quarterbacks ganhando 40 milhões de dólares ano para jogar futebol americano de setembro a fevereiro. Sim. Acho que tá bom, né? É um bom salário. Né? Por jogo tá bom, né? Por minuto. Né? Então divirtam-se nesse Super Bowl, porque eu só vou me divertir no final. Né? Ou vou sofrer, né? Vou ter que aguentar o Ivan um ano inteiro falando desse Super Bowl se o Patriots ganhar. Então torçam comigo para que o Patriots não ganhe. Vamos manter essa moda acontecendo. Marcelo, Fernando, fica o convite da gente se reunir mais vezes aqui até durante o ano, né? Pra gente falar até um convidado, alguma coisa, e o assunto que a gente tiver. Esse espaço novo patrocinador. Vamos torcer aí que vai dar certo esse projeto. Esse espaço é de vocês, tá? Pra gente criar conteúdo. Eu sou um fã do esporte. Eu sou fã de pessoas que nem vocês, que são os pioneiros. Porque ir lá na Whirlpool, olhar o jogo, chegar em cima da hora, olhar o jogo, sair, ir pra casa. É gostosinho. Tem que ter maluco durante a semana. Patrocínio, camisa, horário, arbitragem, logística. Cara, é tanta coisa para ter um jogo acontecendo. E às vezes com o Pires na mão, correndo atrás, né? Botando dinheiro do bolso. Eu sempre acho que é interessante a gente falar um dado só sobre um jogo de futebol americano no Brasil. Pra gente realizar hoje um jogo na Whirlpool, custa em média de 4 a 5 mil reais. Sem contar, não é custo, a Whirlpool não cobra nada. Isso. É custo do jogo, arbitragem, toda a estrutura, arbitragem, não tem locação do espaço, nada. Nada. E isso nós somos uma das poucas equipes que tem isso. O próprio Curitiba Crocodiles, que é o último campeão nacional, eles têm um custo para manter lá, né? O estádio deles. A gente sabe de times que tem custo aí de quase 10 mil para realizar um jogo no Brasil. Então, pessoas que nem vocês têm que ser valorizadas e tem que ter espaço, né? E esse espaço é de vocês, tá?
Gratidão gratidão pela parceria, por ter aceito o convite. E boa sorte para todos nós, dia 8 aí. Boa sorte para vocês lá, que vocês consigam captar lá Com alguns certeza. atletas, né? E se não for atletas por campo, pessoas que se juntem ao projeto. E também no Super Bowl à Ótimo. tarde. Aliás, fica o convite, né? Se tiver algum profissional da área da saúde que quiser participar do programa, Na verdade, fazer até, parte da diretoria. desculpa te cortar, mas dentro da seletiva a gente não está anunciando isso ainda, que a gente queria fazer uma coisa específica, mas se você gosta de futebol americano, mas eu não quero participar de atleta, eu gostaria de fazer parte da comissão técnica. Eu quero viver o ambiente, eu quero mas viver eu o quero ambiente. jogar. Pô, a gente está totalmente disponível, aberto a receber essas pessoas e tentar fazer com que a parceria aconteça, né? Sim. Que a gente consiga trabalhar junto. Alguma função Sempre, dentro do Gladiators vai ter. Sempre. Não falta espaço para trabalhar lá. Sempre. Tem bastante. Sobra. Sempre vai ter um lugar que você possa ajudar o Gladys a fazer. Fisioterapeutas para botar a gente no lugar. Todos. A gente tem bastante parcerias, né, na cidade. Isso a gente não pode reclamar. Temos parceria com algumas Sim. clínicas, né, com lanchonetes. A gente tem, sim, alguma coisa. Mas aquilo que realmente é abrangente e É o vai tal do ajudar... patrocínio master, né? O Isso, dinheiro forte para... É isso que ainda está faltando. E convido aí a quem, de repente, tiver uma possibilidade e quiser conversar com a gente está aí disponível para conversar. Talvez hoje o jeito mais fácil é o Instagram, né? Para Sim. você localizar a gente, até falar um telefone aqui, às vezes. Até durante o rápido. programa a gente vai colocar os contatos Então, aqui, o Instagram, tudo o a Instagram Luísa do vai... Gladiators lá, que é o Joinville Gladiators, a gente até coloca Joinville já, que é para se posicionar na cidade, né? Joinville Sim. Gladiators, para você localizar, e lá tem dentro, né, os links para você clicar, tem o link do meu WhatsApp, inclusive tá lá, só me chamar, a gente conversa, a gente troca uma ideia e apresenta o que a gente pode aí trazer de legal para a empresa que queira patrocinar o time e como a gente pode conseguir fechar uma parceria. Existem inúmeras possibilidades de fazer isso. Não só via lei, mas via patrocínio direto, parcerias. Sempre existe alguma possibilidade. Show de bola. Gratidão, pessoal. Eu é que agradeço. Pessoal, mais um Podville sensacional aí. Vida longa ao Gladiators e Go Patriots! Go Patriots! Valeu, até a próxima. Valeu. Valeu.